Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é um exercício da SPSEC 2018 sobre determinação de pH. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é conhecer reação de neutralização, cálculo de reagente limitante, cálculo de pH e propriedades de logaritmo. Então vamos lá para o exercício. O exercício é o seguinte: a uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, a concentração de 1 mol por litro, foram adicionados 400 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 0,75 mol por litro. Considerando que a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução do ácido, o ácido clorídrico é um ácido forte, ou seja, ele se ioniza totalmente, ele se ioniza 100%. Então todo o HCl que você preparar, ele vai gerar H+ e Cl-, ele vai se ionizar completamente. E o hidróxido de sódio é uma base forte, que se dissocia também 100%, se dissocia completamente. Então essas são as informações dadas. Essas duas informações eu vejo que já se deve saber nessa altura do campeonato, que o ácido clorídrico é um ácido forte que se ioniza completamente e que as bases do grupo 1 da tabela periódica também são bases fortes que se ionizam completamente. Ele continua aqui: o pH da mistura resultante dessa reação de neutralização é... Aqui estão as 5 alternativas com os valores de pH e ele fornece que o logaritmo de 4 é igual a 0,6. A gente vai precisar, porque o pH é menos o log da concentração de H+, ou o pOH é menos o log da concentração de OH-. Uma coisa que é importante para eu começar aqui é: o exercício fornece o volume de HCl e sua concentração. E o mesmo para o hidróxido de sódio. Ele dá o volume da solução aquosa de hidróxido de sódio e a sua concentração. Ou seja, se eu tenho volume e eu tenho a concentração, eu consigo descobrir o número de mols tanto do HCl quanto do hidróxido de sódio. Isso é importante para nós resolvermos a questão, descobrir o número de mols do ácido e o número de mols da base. Então nós vamos pegar aqui, para calcular o número de mols de ácido clorídrico, a gente vem da fórmula. A concentração molar é igual ao número de mols pelo volume em litros. Como eu quero saber o número de mols, eu isolo o número de mols e o volume sobe multiplicando a concentração molar. Então, o número de mols do HCl é a concentração do HCl multiplicado pelo volume. Lembra que o volume subiu multiplicando a concentração. O volume está aqui em 100 ml, mas esse volume tem que ser em litros. 100 ml para passar para litros são 3 ordens de grandeza. Então a vírgula está aqui, vou andar 1, 2, 3. E aí isso aqui vai ficar 0,1 litros. Por isso que esse 0,1 foi colocado aqui. Aí 1 vezes 0,1 vai me dar 0,1 mol de ácido clorídrico. E vamos fazer a mesma coisa para o hidróxido de sódio. Só que aqui está em ml, esses 400 ml vão virar 0,4 litros e a concentração 0,75 mol por litro. Então vai ocorrer a multiplicação entre a concentração molar e o volume da concentração de hidróxido de sódio. 1 vezes 0,1, 0,1. O número de mols de hidróxido de sódio, 0,75, que é a concentração da base, multiplicado pelo volume já em litros. E aí, isso aqui vai me dar 0,3 mol de hidróxido de sódio. Agora é importante nós montarmos a equação química. Então nós vamos ter o ácido reagindo com a base. Isso aqui é uma reação de neutralização. O ácido com uma base sempre vai formar sal e água. Esse positivo, que é o H+, reage com o negativo, que é o H-, e forma H2O.
mas o sódio tem a carga positiva, o cloreto tem a carga negativa. Positivo com negativo forma cloreto de sódio aquoso. E aí, é isso que a gente tem aqui. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, o ácido reagindo com a base, forma sal e água, reação de neutralização. Aí o que nós sabemos agora? Que nós adicionamos a mistura, eles vão ser misturados, e aí eu tenho 0,1 mol de ácido, e eu tenho 0,3 mol de base. Isso veio dos cálculos, isso vem das quantidades que ele colocou em solução para reagir. Só que aqui a gente precisa do conceito de reagente limitante. Os coeficientes estequiométricos são 1 e 1. 0,1 mol de ácido só vai reagir com 0,1 mol de base. É 1 para 1. Eu preciso de 1 mol de ácido para reagir com 1 mol de base. Eu preciso só de 0,1 de ácido, vai reagir só com 0,1 de base. Só que eu adicionei base a mais. Não precisaria ter adicionado essa base a mais. Só que eu adicionei, acabei adicionando a mais. Ou seja, 0,1 vai reagir com só 0,1. Ou seja, vai sobrar o quê? 0,1 menos 0,1 não vai sobrar nada de ácido. O ácido vai ser totalmente consumido. Por quê? Porque ele é o reagente limitante, ele está em menor quantidade, ele vai ser totalmente consumido. Enquanto que eu adicionei 0,3 mol de base de solução. Só que só foi consumido, após a mistura, 0,1 desse 0,3 que eu joguei. Vai me sobrar quanto de base ainda? Vai me sobrar 0,2 mol de base. O pH final dessa solução não vai ser um pH neutro. Por quê? Porque eu não adicionei em quantidades iguais ácido e base forte. Eu adicionei um excesso de base. Como está sobrando base aqui, essa solução final ela vai ter um pH alcalino. E agora nós precisamos determinar o quê? Nós já sabemos que essa solução ela vai ser alcalina, ela vai ter um pH acima de 7 e precisamos calcular a concentração, porque como nós vamos ter, como a base forte, está falando lá que ela se dissocia totalmente. Então, ela vai gerar Na+, mais o OH-. O Na+, ele não interfere no pH da solução. O que vai interferir é o OH-. Então, se eu tenho 0,2 mol de base, eu vou formar 0,2 mol de Na+, e eu vou formar 0,2 mol de hidróxido. E aí, quanto desse hidróxido vai estar em solução? Qual que vai ser a concentração dessa hidroxila em solução? Como eu estou tendo aqui o número de mols de hidroxila, eu consigo calcular a concentração dessa hidroxila, depois ir na fórmula para calcular o pOH dessa solução, porque o pOH é menos o log da concentração de OH-. O que nós vamos fazer agora é pegar essa quantidade que sobrou, que ainda resta, ela que vai influenciar no pH final da solução, 0,2 mol, porque é ele que vai interferir no pH. Só que aqui tem um detalhe. Eu vou somar os dois volumes, porque foi feita uma mistura. Você adicionou os 100 ml de ácido com os 400 ml da base. Então, esse OH-, ele está num volume de 500 ml, ou seja, ele está num volume de 0,5 litros. E aí, 0,2 dividido por 0,5, 0,5 é a mesma coisa que meio. 0,5 é a mesma coisa que meio. Posso utilizar a propriedade de divisão de fração. Mantenho a primeira fração e inverto a segunda. Isso aqui vai ficar 0,2 mol vezes 2, porque eu inverti essa segunda fração. 1 sobre 2, inverteu, ficou 2 sobre 1. E aí 0,2 vezes 2 vai me dar 0,4 mol por litro. É a concentração desses íons OH-. Aí eu consigo pegar aquela fórmula do pOH. pOH é menos o log da concentração de OH-, e aí nós vamos chegar no valor de pOH.
POH é menos o log da concentração de OH-. Aí eu vou jogar esse valor aqui nessa concentração de OH-. Só que o exercício forneceu para nós o log de 4, 0,6, não o log de 0,4. Como saímos dessa? Utilizando notação científica. 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1. E aí é daí que nós vamos sair desse 0,4 que não temos o valor do logaritmo dele. Então, menos log de 4 vezes 10 a menos 1. É a mesma coisa que o log de 0,4. E aqui nós precisamos da propriedade de logaritmo. A multiplicação dos logaritmos é o mesmo que a soma dos logaritmos. Então, eu vou ter que o POH vai ser menos o log de 4 mais menos o log de 10 a menos 1. E aí, log de 4 nos foi fornecido, que é 0,6 ou 0,60. E aqui nós vamos usar a propriedade de logaritmo, outra propriedade. O expoente do logaritmando, ele vem para frente, e aí eu vou ter menos 1. E aí, quando não tem nada aqui embaixo do logaritmo, é como se tivesse a base 10. Então, esse logaritmo tem a base 10. Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, tudo aqui vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1 vai me dar 1. E aí vai ficar 1 menos 0,6. Isso vai me dar 0,4. A propriedade de logaritmo, essa multiplicação se torna a soma dos logaritmos. Então, menos o log de 4, esse menos vira mais, e aí eu crio outro logaritmo desse 10 elevado a menos 1. Então, menos log de 4 é o 0,6, que nós temos aqui. E a propriedade, o expoente e a outra propriedade de logaritmo, o expoente do logaritmando vem para frente, e aí nós vamos ficar com menos 1. Como a base aqui não está indicando nada, é como se fosse a base 10. Se você tem outra base, você tem que indicar que é base 2 ou que é base 3. Mas quando não aparece nada, é que a base é 10. Propriedade de logaritmo. O logaritmando é 10 na base 10, isso aqui é igual a 1. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1. 1 menos 0,6, isso vai me dar 0,4. Então, 0,6 sai daqui, ele fica negativo porque é menos o log. E esse vem para frente, menos com menos dá mais. Logaritmando de 10 na base 10 vai me dar 1. E aí, 1 menos 0,6 me dá 0,4. Então, o POH é 0,4. Aí, para calcular o pH, nós sabemos que 14 é a soma do pH mais o POH. Como nós queremos saber o pH, esse POH vai para o lado invertendo o sinal. Com isso vai ficar pH é igual a 14 menos o valor do POH. 14 menos 0,4 vai me dar 13,6. 13,6 está na alternativa A. E aí, segundo o gabarito da SPSEC, é a alternativa A mesmo. Todo esse processo para determinar o pH está tudo correto. Nós precisamos calcular o número de mols do ácido e da base, depois utilizar o conceito de reagente limitante para ver se sobrava alguém, e aí acabou sobrando a base. E é o que ele falava aqui, ele já dava a dica, a solução básica ela foi parcialmente neutralizada pelo ácido. Por quê? Porque você jogou mais base do que ácido. Então, aí depois nós calculamos a concentração dos íons OH- em solução, e aí, a partir da concentração de OH- descobrimos o POH, e aí pH é igual a 14 menos o POH. E aí chegávamos na alternativa correta. Então, um exercício bem completo, ele abrangeu várias partes aí, da parte de cálculo em química, da parte de química analítica, e conseguimos chegar na alternativa correta.
Então é um bom exercício da SpaceX, por isso que eu procurei trazer para o canal, porque ele aborda vários temas. E este é o exercício que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!